Professor, sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Prazer é todo meu de estar aqui com você de novo. Da última vez que a gente conversou, professor, eu já dei essa deixa, que você voltava para a gente falar sobre reforma tributária. Estamos aqui, reforma está ali sendo discutida no Congresso nesse momento, com perspectivas de ser votada ainda hoje. O que é essa reforma tributária? Como ela mexe no nosso país e ela chega a nós, cidadãos brasileiros? Como ela chega? Olha, o objetivo, essa é uma reforma tributária que ela vem de antes, né? Ela não é especificamente do governo Lula, né? Por isso que eu acho que tem um consenso grande, porque ela vem de antes e já vinha de outras forças políticas. E em termos políticos, o PT e o Haddad estão conseguindo aproveitar bem esse novo momento, né? Vamos dizer assim. É uma proposta que é muito bem-vinda porque ela simplifica todo o sistema tributário que a gente tem, né? De fato, um dos problemas do sistema tributário brasileiro é o grau de complexidade, né? Porque as cobranças, os impostos vão sendo historicamente organizados e reorganizados segundo, eu faço questão de frisar, segundo estratégias específicas em cada momento histórico, e essas diversas estratégias que criaram ou que organizaram esse sistema tributário da forma como é, cada vez vai fazendo uma ponta, um puxadinho aqui, um acerto ali, isso, de uma certa forma, chegou a hora de passar a régua, falar, não, vamos reorganizar o sistema e vamos partir daí. Eu espero que seja isso também, né? Uma reorganização do sistema. Na verdade, essa primeira parte da reforma é especificamente isso: transformar 5 impostos em 2 impostos apenas, né, para conseguir simplificar o sistema. Claro, isso complica um pouco porque alguns setores que não pagavam impostos vão começar a pagar impostos e outros setores que pagavam muito imposto vão pagar menos imposto. Isso dá uma equalização, mas mesmo assim fica de fora um pouco, é um princípio para você começar. Então, agora nós vamos discutir se a gente quer incentivar setor A ou setor B. Alguns setores estratégicos específicos ficaram corretamente de fora. Há um embate nesse momento, inclusive com governadores e prefeitos. A gente acompanhou um pouquinho do cenário político em relação a esses entraves, né? Como isso afeta governos, governadores, estados e municípios? Olha, afetará por conta da diferente forma de arrecadação e forma de distribuição, né? É claro que alguns estados se beneficiarão mais e outros estados e municípios se beneficiarão menos, de acordo com esse rearranjo da forma de cobrança, né? Porque você vai cobrar mais setor serviços, vai cobrar menos produto industrializado, apesar de que a gente só vai saber o real impacto da reforma na dinâmica do processo, porque se você cobra menos de produto industrializado, isso vai diminuir o preço dos produtos industrializados, então a ponta vai modificar. Como é que isso vai se organizar no acerto de preços no final? Isso ainda é uma incógnita, é uma estimativa. Se imagina, o governo imagina, e eu acho que com razão, que isso tende a se estabilizar de uma determinada forma, ou seja, alguns setores que vão pagar menos imposto vão ter que cobrar mais barato a mercadoria e outros setores que vão pagar mais imposto vão cobrar um pouco mais caro. Isso vai acontecer fatalmente, porque o imposto, na verdade, cá entre nós, ele é repassado para os preços, né? Então, Sim. alguns preços ficarão um pouco mais elevados, outros preços ficarão um pouco mais baixos, e com isso você reajusta. Agora, só vai dar para saber na ponta do lápis exatamente se vai ter algum impacto negativo ou bastante positivo, isso com o decorrer do tempo, né, com o processo de reforma. Agora, isso também eu acho justo, porque será assim,
isso vai sendo corrigido e terá que ser corrigido ao longo do tempo, conforme as coisas vão se estabelecendo. Né? Porque uma reforma tributária, como envolve todos os setores da economia, todos os estados, todos os municípios, o impacto real disso nós só vamos saber no decorrer do processo. Então não adianta um setor falar, minha alíquota vai crescer. Bom, a sua alíquota vai crescer, mas provavelmente o imposto do produto que você compra vai cair, então isso pode gerar uma compensação, entendeu? Então, isso a gente só vai saber no decorrer do período. O fato é o seguinte, o fato é que é muito importante a reforma no sentido de simplificar o sistema de cobrança, só isso que ela faz, simplificar o sistema de cobrança, dar mais transparência para o sistema de cobrança de tributos e, de uma certa forma, também politicamente, porque é uma vitória importante nesse momento, pelo menos no ambiente político, no ambiente econômico, no sentido de, não, as coisas estão andando, a economia vai crescer. Esse aqui é o principal, vamos dizer assim, elemento que está presente na reforma. Né? Então, a gente consegue a reforma, o arcabouço fiscal, que a gente já comentou outras vezes que não é lá nenhuma maravilha, mas conseguiu melhorar o que a gente tinha de política de teto. Agora, você faz a reforma tributária, que, de uma certa forma, era também o que o mercado estava querendo, não tem polêmica aqui, porque eu digo o mercado financeiro, etc., não tem muita polêmica, porque é uma simplificação que todo mundo é a favor. Né? Então, isso são duas vitórias importantes no sentido de gerar essa previsibilidade, no sentido de gerar esse otimismo para o crescimento, que é o que o país mais precisa. Você cita isso, e Miguel Stedley citou agora, durante a nossa conversa, uma segunda etapa da reforma tributária, que aconteceria agora no segundo semestre. E essa, sim, discutiria pautas caras à esquerda, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas. É isso mesmo, né? É exatamente isso. Essa que, para nós, vamos dizer assim, que eu me incluo, seria a grande reforma estruturante, estrutural e importante. Né? Uma reforma distributiva. Esta reforma que a gente está vivendo hoje é uma reforma para organizar. A segunda reforma é a reforma distributiva. Né? Que lá, quando foi proposta a reforma, essa reforma, de uma certa forma, né, foi proposta lá atrás, né, porque ela é antiga, antes do governo Lula, eu já fazia, a crítica que eu fazia, tudo bem, é uma reforma que reestrutura todos os impostos, que equaliza, que simplifica, maravilhoso. Mas e a reforma, de fato, que redistribui renda, que deixa de cobrar dos mais pobres e cobra dos mais ricos, certo? Que o Guilherme Melo está prometendo, certo? Eu vi outro dia uma palestra dele, a gente é muito amigo, né? Que o Guilherme está prometendo. Essa daí, mas essa, Thalita, essa eu acho que não vai ser tão simples assim. Essa não vai ser esse passeio que a gente está vendo agora, porque daí sim, daí a gente vai definir, que agora não está se definindo isso, né? Ganhadores e perdedores. Daí lá, nessa daí vai se definir mesmo quem perde e quem ganha com a reforma. Como é que os trabalhadores, como é que o salário, como é que os consumidores, principalmente os de baixa renda, podem se beneficiar. Agora tem essa coisa da devolução do imposto, né? Essa devolução do imposto para as famílias mais pobres é muito importante. E não é muito cara, vamos dizer assim, em termos de valor, né, de custo. Não custa muito para o governo devolver imposto para os mais pobres, porque nós estamos falando de faixas de consumo muito pequenas. A gente está falando realmente da população, que é metade da população brasileira, vamos ser, claro, sincero, né? Mas que tem uma faixa de consumo muito tênue, é bens de necessidade mesmo, que vivem ali no apertado do dia a dia, é justo a devolução. Como é que vai processar essa devolução? Eu não sei. Mas isso não é distributivo. Isso é, vamos dizer assim, um remédio para não prejudicar os mais pobres, nesta reforma que a gente está vendo sair agora. Né? A grande reforma para você ter uma mudança na estrutura de distribuição de renda, essa sim, que está para o segundo semestre,
essa sim vai ser bastante importante. Mas eu imagino o seguinte, que se as coisas começam, de fato, a andar, né, se a economia começa a crescer, se a gente vê que tem um otimismo no ar, né, esse otimismo no ar, politicamente, é muito bom para o governo para conseguir, daí, colocar reformas ou regras um pouco menos, vamos dizer assim, ao sabor dos interesses dos mais ricos, das frações de classe que comandam o mercado financeiro, o agribusiness e tal. Se bem que o agribusiness não tem o que reclamar, né? O agribusiness está sendo beneficiado de todos os lados, né? Desde crédito subsidiado, aumento do volume de crédito, até dentro dessa reforma tributária. Eles não podem reclamar de nada, né? Mas a gente está ganhando, de uma certa forma, popularidade. O governo está ganhando popularidade, está ganhando com esse esforço para ver se consegue, de fato, passar as coisas mais importantes ou atuar de forma mais contundente para o crescimento econômico, que é essa reforma tributária que realmente redistribui renda sobre as grandes fortunas, né, e todas as políticas que têm que vir ao lado do novo arcabouço fiscal para, de fato, promover o crescimento econômico, que é o empoderamento do BNDES, o controle da Petrobras, o controle da Eletrobras, essas outras coisas que a gente já falou da outra vez, que de fato podem promover crescimento econômico, né? Então, eu acho que, não, eu acho que politicamente o governo, tem a sensação que o governo está fazendo o jogo direitinho, no sentido de ir devagarinho, vamos dizer assim, conseguindo fazer a entrada, fazer a aproximação, o estilo Lula, né? A gente sabe disso, fazer a aproximação e, de fato, colocar a economia em crescimento, né? É difícil, está muito difícil, mas parece que está indo.